Vamos lá caminhar, vamos estudar hoje. E eu quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, tá bom? Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, porque eu falei durante esses dias sobre o propósito de Deus. Não sei se você está acompanhando, você ouviu o propósito de Deus, que você carrega o propósito de Deus em você, certo? O propósito de Deus, eu falei para você que dentro do propósito de Deus está tudo aquilo que Deus deseja fazer por seu intermédio. É um pacote, não é? Digamos que você vai indo ao supermercado e você enche o seu carrinho de compras, diversos tipos de compras ali, ok? Você enche os seus carrinhos de compra e quando você passa no caixa e você sai com seus carrinhos de compra, Deus disse assim: esse carrinho de compra não é para você, é para você distribuir para as pessoas. Então você começa a distribuir para as pessoas e o seu carrinho fica vazio. A mesma coisa é o propósito de Deus. Deus quer que o seu carro interior ele fique vazio, porque você vai entregar tudo que é dele para as pessoas. O propósito de Deus é exatamente a reflexão daquilo, da generosidade de Deus, daquilo que ele projetou, da ideia de Deus para essa terra, e que você carrega dentro dessa terra, dentro de você, tudo aquilo que ele deseja entregar para esse mundo. Eu expliquei a você como Deus projetou isso, a ideia dele quando enviou você para cá, para que você entregue aquilo que é de Deus para essa terra. E por isso que eu quero dizer para você, não morra cheio dessas coisas, morra vazio. Isso, exatamente, não enterre essas coisas, leve elas com você. E por isso que em nome de Jesus, carregue, leve, distribua para as pessoas o propósito de Deus. E eu falei para você que você carrega então o propósito de Deus dentro de você. Existe uma habilidade inata, existe uma habilidade dada por Deus a você. Existe uma habilidade que só você pode fazer, você tem facilidade em fazer. Quando você faz com alegria, você deseja realizar e executar esse propósito, essa missão, esse desígnio que Deus, quando criou você, você carrega nela. Assim como você carregou sua identidade, e só você no mundo tem essa identidade, só você, não é? Possui uma identidade única, digital. No mundo só tem uma que é igual à sua, não tem mais ninguém com a mesma digital que você possui. Então a mesma coisa é o propósito, só você carrega um propósito específico diferente que vai mudar uma pessoa, vai mudar uma cidade, vai mudar um bairro, uma cidade, uma nação. Exatamente. Eu estou falando para pessoas aqui mesmo, estou falando para você, estou falando com aquela pessoa que Deus enviou com um projeto de transformar gerações, de transformar pessoas. Existe algo dentro de você que realmente vai demonstrar uma característica da bondade de Deus. Bom, então já falamos do propósito de Deus, já falamos sobre a unção do Espírito Santo, a unção que te leva a você fazer aquilo que você não fazia, não podia fazer de uma maneira natural. Falei ontem sobre a unção, antes de ontem sobre a unção, e ontem eu falei sobre alguns pontos que você precisa caminhar, não é? Desenvolver 4 pontos importantes que você precisa desenvolver para crescer nessa direção de Deus. O que Deus pensa sobre você, 4 coisas que Deus pensa sobre você, tá certo? 4 coisas valiosas. Se você não assistiu esse vídeo aí, vá lá na nossa página aí no Facebook, na seção vídeos, e assista, ou então vá na nossa página do YouTube, entra lá e assista os nossos vídeos, tem diversos vídeos também, tá ok? E hoje eu quero falar para você, por isso que eu quero saber se você está ligado, eu quero falar para você sobre movendo-se no Espírito Santo. É muito importante você saber como se mover no Espírito Santo. E eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, que diz o seguinte: pois nele, em Deus, vivemos, e nos movemos e existimos. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Ok?
Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Aqui vivemos, aqui é a mesma palavra para Zoe, vida de Deus. Na vida de Deus nos movemos e existimos. Veja que a palavra mover está no meio, porque ela é uma ponte de conexão para a vida de Deus e para a existência. Existência, a vida de Deus fala de permanecer nessa vida, ter consciência nessa vida, e existir é realmente se revelar a esse mundo. Então, o mover está entre você pegar a vida de Deus e fluir, agir nessa vida de Deus para que você demonstre essa vida de Deus. É interessante, muitas pessoas não sabem que estão na vida, vivendo essa vida agora. Nele vivemos, viver essa vida divina nele, e muitos não demonstram essa vida de Deus. Por quê? Porque não compreende como se mover no Espírito Santo para que essa vida de Deus flua e se demonstre nessa terra e se revele nessa terra. E eu quero dizer que você está na vida de Deus, e Deus quer revelar essa vida, essa terra. Para isso Ele te deu um campo, uma direção, um destino, um caminho, uma trilha, para que você começasse a andar nisso aí. E andando nessa trilha, nesse caminho, você revela a capacidade, a onipotência, a onipresença, a onisciência divina. Através de você, todo o poderio de Deus, tudo aquilo que Deus é e pode fazer, Ele se revela através de você quando você compreende um simples fator: como se mover no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, como se mover no Espírito Santo. Quando você aprende como se mover no Espírito Santo, então você que está vivendo nessa vida consegue transferir. Se você está vivendo então nessa vida, você consegue transferir, fazer com que essa vida exista nessa terra, não é? Através de como você entende a capacidade de se mover no Espírito Santo. Então, aprendendo a se mover no Espírito Santo, você consegue extrair para fluir, para que haja uma existência, uma identidade nessa terra, dessa vida. Você compreende? Então, mais uma vez eu vou repetir esse versículo para você, em Atos 17, 28. Pois nele vivemos. Essa palavra viver, como eu disse, é zoe, vida de Deus. Pois na vida de Deus vivemos e nos movemos e existimos. Existir fala de demonstração, e mover-se fala da direção que você deve trilhar para que a vida venha existir mediante você. Você está compreendendo? Faça assim, que eu quero saber se você está compreendendo, se você está ouvindo perfeitamente. Porque a palavra de Deus é preciosa, não temos que falar aleatoriamente, mas dentro de uma dimensão, de uma proporção de Deus. Preciso que você pegue isso, ok? Bom, então, o segredo está como se mover no Espírito. Amém? Como se mover no Espírito. Então, o que é se mover no Espírito? O que é se mover no Espírito? Se mover no Espírito é entender os sinais da direção certa e desfrutá-la. Mais uma vez eu vou repetir para você. É você entender os sinais da direção certa e desfrutar dessa direção. Ok? Amém. Glória a Deus. Quando você compreende então os sinais de Deus, que os sinais de Deus fluem através do testemunho interior de dentro de você, você começa a compreender aqui, você vai perceber um sinal dentro de você. Aí então, você começa a desfrutar dessa direção. Por quê? Sabe por quê? Porque veja bem, você abre a torneira da água. Então você quer colocar água no copo. Abre a torneira, a água passa pela torneira para encher no copo, para oferecer a alguém que está com sede, digamos assim. Amém? Então, primeiro a água passa pela torneira. Para cair no copo, você oferecer água para alguém.
para saciar a sede dessa pessoa. Então a vida de Deus passa por você para que ela venha. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. As pessoas vejam o existir de Deus através de você que está nele. Então, mover-se é a extração. É você extrair essa vida Zoe, a própria vida de Deus, e a vida, como eu venho falando constantemente. A vida significa o que a pessoa é e tem. Então, a sua vida significa o que você é e tem. Então, veja bem. Claro que o ser nunca é a consequência do ter. Mas o ter sempre vai ser a consequência do ser. Então Deus tem porque Ele é. Amém? Então nós extraímos aquela vida de Deus através de quê? Do entendimento do mover. Porque se você não entender as direções de Deus, como Deus se move, você não vai conseguir extrair aquilo que Deus possui. E não vai transferir aquilo que Deus possui para essa terra. Por isso que você precisa estar conectado a isso. Então, entender os sinais da direção certa, certo? Entender os sinais da direção certa e desfrutar desses sinais que vai passar por você e vai transferir para alguém, e as pessoas vão ver a existência de Deus mediante a sua vida. Eu queria muito que você concordasse comigo, colocando um legal aí para saber se você tá pegando. Você sabe essa coisa ao vivo como é que é e essas conexões como é que é. Por isso que é muito importante que você pegue isso, que eu quero que você se mova no dia a dia. Você está ouvindo, você está caminhando comigo junto com o Espírito Santo, para que você ande comigo, para que você entenda isso, para que você flua no Espírito. Então, o que é mover-se no Espírito? Pegue isso aí. Mover-se no Espírito significa andar na direção. Certo? Entender os sinais da direção certa e desfrutar. Por isso que você precisa compreender uma coisa importante. Olha só. Andar na direção errada é negligenciar a voz correta. Vou repetir isso. Andar na direção errada é negligenciar a voz correta. Grave isso. Andar na direção errada é negligenciar o quê? A voz correta. A voz do Espírito Santo. Quando você negligencia essa voz, essa direção do Espírito Santo, então você não consegue trilhar aquilo que Ele quer que você vá e demonstrar a vida dele para você. Bom, quando nós nos movemos na direção, quando nos movemos no Espírito Santo, nós sempre alcançamos os resultados positivos. Os resultados de Deus, quando nos movemos. Para você ter uma ideia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29. Deus, no versículo 29, diz o seguinte: disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. Filipe, então, você vê, a Bíblia fala aqui de um eunuco, né? O eunuco, ele era um alto funcionário de Candace, estava numa carruagem. O Espírito Santo falou para Filipe: segue essa carruagem. Ele seguiu. O eunuco estava lendo o livro de Isaías. Ele perguntou se ele estava entendendo o que ele lia, e ele disse: não tinha ninguém para me explicar. Então ele explicou Isaías para aquele eunuco, chegando até Jesus, e aquele eunuco foi salvo porque Deus guiou Filipe, ele obedeceu a voz e o resultado foi positivo, trouxe salvação. Sempre quando nós ouvimos a voz de Deus, existe uma razão e um resultado positivo para que a gente desfrute, receba, haja de acordo com essa direção. E por isso que eu quero que você compreenda isso. Quando nos movemos no Espírito, sempre alcançamos os resultados positivos. A confusão é o resultado da precipitação. Quando você se precipita e não ouve a direção de Deus, porque ficar parado muitas vezes, ficar parado ou não se mover, é a voz do Espírito Santo.
Às vezes o Espírito Santo se move, sabe? Para que você fique parado, não se mova. Exatamente. Quando você fica parado porque o Espírito manda você ficar parado, não agir, é porque ele quer que você dê grandes passos lá na frente. Ou então quando você para, é pela voz do Espírito Santo, ele está levando você a dar grandes passos sobrenaturais. Então o importante é mover-se nessa voz, é entender nessa voz. Bom, quando nós nos movemos nessa voz, quando decidimos ouvir a voz de Deus, claro, essa voz poderosa, existe então dois sinais importantes para que a gente caminhe, trilhe e entenda que é Deus que está falando com a gente. Se você abrir a Bíblia em Isaías 55, quando você abre, quando você permite que o Espírito Santo flua através de você, porque você veja, ele calculou, ele projetou uma ideia. Eu espero que você nunca esqueça disso. Você faz parte da ideia de Deus. Eu disse a você, você veio carregado dessa ideia. Agora essa ideia só existe em você. Você tem a característica única. Você tem a característica única que demonstra uma face de Deus, uma ideia de Deus. E quando você ofusca, você guarda para si, porque essa ideia, essa característica de Deus chama-se propósito. Exatamente, chama propósito. Quando você compreende o propósito de Deus, quando você compreende esse propósito, você também começa a liberar essa característica de Deus nessa terra. Então, mais uma vez eu vou repetir, eu falei no início, não é, que nós estamos falando sobre mover-se no Espírito Santo, e eu dei o versículo para você, que diz lá em Atos dos Apóstolos 17:28, pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Veja que o mover está no meio. E essa palavra viver, nele vivemos, significa o zoe, a vida de Deus, a própria vida de Deus. E eu disse para você que a vida de Deus é tudo aquilo que ele é e tem. A sua vida é tudo que você é e tem. E eu disse para você que o que você tem, olha, o que você é nunca é a consequência do que você tem, mas o que você tem sempre será a consequência do que você é. O ser, o ter é a consequência do ser, não é o ser que é a consequência do ter. Então, quando você sabe que Deus ele tem porque ele é, e quando ele disse nele vivemos, porque você está vivendo agora mesmo na vida de Deus, na vida divina, então você está vivendo naquilo que ele é e que ele tem. Então, veja, nele vivemos, nessa vida vivemos, nessa vida nos movemos e nessa vida existimos. O mover, o segredo está no mover, porque muitas pessoas, elas não demonstram, não existe, ou seja, não demonstra essa vida. Existir fala de demonstrar, existir fala de quê? De se revelar, fala de ver, não é? Existir, você nunca vai saber que alguém existe se ela não se revela. Você concorda comigo? Então muitas pessoas não veem a característica de Deus na vida das pessoas, mesmo elas estando na vida, mas ela não percebe essa vida porque não compreende o mover. Aleluia. O mover, se mover no Espírito, ele extrai daquilo que você está dentro. Ele extrai daquilo que você está dentro. Ele extrai daquilo que você está dentro. Então, perceba uma coisa. Você está dentro, você não está do lado de fora, você está dentro de Deus. Lembra que eu falei durante essa série de ensinos? Lembra-se que eu falei para você de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que você foi mergulhado dentro do Espírito, formando um corpo. Você foi mergulhado, você sabe que no grego clássico significa mergulhar no profundo. Você foi mergulhado no profundo do Espírito. E eu falei que nada que está externo pode te tocar, porque você está dentro de Deus, e nada que não pertence a Deus pode entrar. Eu falei para você que quando você talvez era criança,
você brincava, você alguma vez brincou, pegou uma bola de jogar, não é? Uma bola, essa bola. E estava a sua lavanderia cheia ali, a lavanderia estava cheia, e você pegou essa bola e você empurrou essa bola dentro da água, não é? Dessa lavanderia, tentando empurrar, e quando você colocou, quanto mais pressão você colocava, não é? A mais pressão você colocava, essa bola ia mais alto. Se você colocava pouca pressão, ela pulava de forma fraca. Se você colocava tanta pressão em cima dessa bola, por causa das leis da física, não é? Ele não conseguia. E quanto mais força você colocava, a bola voava mais alto. Então, eu disse para você exatamente a força do diabo aí. Você está dentro de Deus. Então, quando o diabo quer lançar tudo que ele tem, a força toda que ele tem, quanto mais força ele prega dentro da presença de Deus, ele mais longe vai. Você compreende? Quanto mais força ele coloca para querer atingir a presença de Deus, mais longe ele vai. Quanto mais você contém pela percepção da presença de Deus em você, da vida de Deus. Percepção, porque eu falei, a presença de Deus está em todos os lugares, até no prostíbulo. Mas por que cometem pecado lá? Porque ela não tem a percepção. A presença de Deus está em todos os lugares, mas não tem a percepção de Deus, da pessoa de Deus, da pessoa do Espírito Santo lá. No dia que ela tem a percepção da presença de Deus, aí a coisa muda. Nós precisamos ter a percepção da vida de Deus por intermédio da pessoa do Espírito Santo. Quanto mais percepção temos da revelação de Deus, mais Deus se amplia em nós. E aí, não é só você ter a percepção da presença de Deus em você, da pessoa do Espírito Santo dentro de você. Não é só você agir assim. Não é só você agir dessa maneira, mas você entender como mover-se nela. Você entende? Como você mover e extrair essa vida para que essa vida flua em você. Você está percebendo isso? Você está pegando isso? Então, se você for lá ver Isaías 55, você vai ver que Deus começa a falar sobre, no versículo 8, pois os meus pensamentos, as minhas ideias, não é? Em algumas versões, em alguns textos, não é? As minhas ideias, os meus pensamentos, eles não são os teus pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Veja, caminho, ideia, pensamento e caminho. Ideia de Deus, propósito de Deus sobre tua vida e caminho de Deus. As ideias trilhando o caminho de Deus. E quando você pula para o versículo 12, você vai ver, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Saireis por onde? Por esse caminho que é mais alto do que os seus caminhos. Eu disse para você, a ideia de Deus, o pensamento de Deus são mais altos do que os seus pensamentos e as suas ideias. O que está mais alto? É uma amplitude em que eu vejo todas as coisas por debaixo. Deus está vendo as coisas por cima. Deus não está vendo as coisas como você e eu vemos por debaixo. Quando você permite que as ideias, os pensamentos de Deus então trilhem no seu lugar, nos seus caminhos, nas suas ideias, as coisas ficam mais fáceis e simples. Foge a condenação, foge então o sentimento do pecado, foge tudo. Então você sai com alegria por onde? E em paz sereis guiado por esse caminho. Quando você trilha o caminho e o pensamento de Deus, com alegria e paz, são dois sinais que operam dentro de você. A Bíblia diz que os outeiros e montes se alegram de prazer. Olha só, a Bíblia diz, olha, saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palma. Ou seja, quando você age, quando você se move debaixo dessa direção de Deus, o próprio sistema, a terra, o cosmos, a natureza, ela começa a trabalhar para te honrar. Ela começa a vir até você
E de alguma forma, onde você estiver, onde estiver, esses elementos da natureza, não é? Recursos da natureza, recursos que provêm da natureza, porque dinheiro vem da natureza, bens vêm da natureza, tudo que você imaginar que venha contribuir para que o propósito de Deus, que são mais altos do que os seus, se manifeste nessa terra, porque você é guiado por Ele, então Ele começa a se mover ao seu favor e dizer, vale, estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para liberar o que você precisa para que você cumpra o propósito que Deus quer que você cumpra nessa terra. Isso se chama se mover. Amém. Você está percebendo, está recebendo isso? Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos dando continuidade a isso aí, a essa palavra. Se Deus permitir, nós estaremos falando sobre como qual é a forma que você deve se mover, não é? E esses sinais de como você deve se mover para que você alcance aquilo que Deus quer que você alcance. Para que você ande nessa direção que Deus quer que você seja direcionado. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixe Deus assumir o seu lugar. Deixe Deus assumir o seu lugar. Não queira agir por isso. Nem tudo que parece ser rápido e grande vem de Deus. O que vem de Deus é ouvi-lo e segui-lo. Tá bom? Por isso, siga o Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo te guie. Ore em línguas com interpretação. Ore em línguas com interpretação e você vai ver o Espírito Santo realmente dizer. Parar pode ser a carreira mais poderosa de Deus na sua vida. Entenda isso. Parar pode ser a carreira mais grandiosa e poderosa do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu vou parar por aqui. Já passamos um bom tempo juntos. E eu espero que você tenha aprendido durante esse pequeno momento. Para mim foi uma alegria estar ao vivo. Nós temos entrado todos os dias ao vivo, à noite. E eu conto com você. Espero que você tenha sido abençoado. Que Deus continue te abençoando. Espero que você permita Deus dominá-lo através da praticidade da palavra. Tenha uma noite super abençoada. Shalom. Vida, saúde, prosperidade sobre você. Shalom. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima.